Bolsonaro não para de buscar alguém em quem jogar a culpa pela sua derrota na última eleição. A bola da vez é o presidente estadunidense Joe Biden. Sobre o que os Estados Unidos fez por ocasião das eleições aqui. O colega meu dá um parecer mais acurado sobre isso aí. Quem fez isso? O governo americano, Joe Biden. Tá, Bolsonaro ele conseguiu fazer a proeza, né, de ser o primeiro presidente a não ser reeleito desde que inventaram a reeleição aqui no Brasil, né? A reeleição começou lá com o Fernando Henrique se reelegeu, depois teve o Lula se reelegeu, teve Dilma se reelegeu, Temer não conta porque era golpista, e daí não foi eleito, né? E daí teve Bolsonaro e ele foi o primeiro a não se reeleger. Isso depois ele aparelhar, né, o Estado ao limite, né? Usou a Polícia Rodoviária Federal, quase quebrou a Caixa Econômica, etc. E desde então ele está procurando algum culpado para dizer por que ele não conseguiu se reeleger, né? Já botou a culpa na Zambelli e agora resolveu culpar o Joe Biden. Vamos ver. O julgamento hoje, o senhor está apreensivo, animado? Olha, eu sou advogado, não vou me iludir, com a minha idade não vou me iludir. Tá? Tem uma matéria na imprensa, eu acho que eu vi no Globo, se não me engano, na imprensa americana também, sobre o que os Estados Unidos fez por ocasião das eleições aqui. Então ele está falando ali que teve uma matéria na imprensa estadunidense, né, sobre o que os Estados Unidos fez aqui no Brasil. Ele está se referindo a essa reportagem aqui, que saiu no Financial Times, né, The Discreet US Campaign to Defend Brazil's Election, né, a campanha discreta dos Estados Unidos para defender as eleições brasileiras. O que essa reportagem aqui vai nos contar é que, de fato, o governo dos Estados Unidos ele fez aí uma campanha silenciosa junto a líderes políticos e militares brasileiros para barrar uma tentativa de golpe, né? O que eu digo, meus parabéns, Estados Unidos só não compensa pelas milhões e outras vezes em que vocês apoiaram outros golpes aqui na América Latina, inclusive a Operação Brother and Sam apoiando o golpe de 64 e o apoio à Lava Jato que vocês deram no golpe em 2016. Mas, enfim, vamos continuar ouvindo o Bolsonaro. Dá um parecer mais acurado sobre isso aí. Quem fez isso? O governo americano, Joe Biden. Daí agora ele cita nominalmente, né? Quem fez isso aí? Ele, governo americano, o Joe Biden. Estamos analisando, a matéria bastante consistente, acredito que tem fundamento, citando inclusive alguns militares. Tá ruim de ouvir, mas lamento, é o áudio original do vídeo. Então ele está dizendo que eles estão analisando essa matéria, que está bem consistente, que inclusive falando do envolvimento de alguns militares. Civis, autoridades, obviamente, né? Civis, autoridades. Que contribuíram para mais certo seria interferiram, né? Que contribuíram, para falar mais certo, seria interferiram. Com ações, por ocasião das eleições, não favoráveis a mim. Com ações não favoráveis a mim. É muito interessante, porque o que a reportagem descreve não é que fizeram ações que não eram favoráveis a eles, fizeram ações para evitar um golpe de Estado e garantir a lisura das eleições. O fato dele pegar ações que foram para garantir as eleições e considerar que elas são desfavoráveis a ele, É uma confissão velada, né? Essa galera tem, não só ele, né? Acho que a extrema-direita tem uma ânsia, uma pulsão por confessar quando comete algum crime, porque, primeiro que se doer tanto por ter perdido as eleições, passa para mim subliminarmente a mensagem de nem trapaceando a gente ganhou. Como que eu posso ter perdido se eu mobilizei toda a máquina pública para
financiar um assistencialismo que era compra de votos escancarada para barrar estradas, né, o que a Polícia Rodoviária Federal fez e tudo mais. Então, acho que eles não aceitam que perderam justamente porque eles foram no limite da trapaça, né? Quem joga videogame há muito tempo chamava de Game Shark, que era um aparelhinho que você usava para pôr código no jogo e liberar a vida infinita, infinito e tudo mais. Então, nem usando Game Shark, esse desgraçado ganhou. Eu acho que vem daí a maior parte da indignação deles. E acho que outro ponto que fica bem claro é: você identifica que existe uma movimentação dos Estados Unidos para impedir um golpe, e você vai publicamente e fala: os Estados Unidos agiu contra mim, mas ele não quer ter imagem associada ao golpe. Não, longe de mim, jamais atentaria contra a democracia, mas essa iniciativa estadunidense para parar o golpe me prejudicou. E tem uma confusão, não que os Estados Unidos sejam salvadores de pátria alguma, né? Mas tem uma grande distinção entre você ser contra um candidato específico dentro de uma disputa democrática e você ser contra a ascensão do fascismo em um determinado país. Então, é maluquice essa ideia de ir contra a candidatura dele ou a vitória dele como se fosse um atentado à democracia, quando a própria candidatura dele, com todos os crimes que ele tinha cometido, é o atentado em si. E eu acho que eles tentam muito fazer essa distorção, né? Se a chapa Bolsonaro tá sendo investigada, se ele pode se tornar inelegível, se ele vai responder pelos crimes que cometeu, eles chamam isso de censura, isso de ataque à democracia, e não a própria iniciativa deles, os próprios crimes, atentados contra a humanidade, né? Muita coisa foi até para a ONU. Esse é o real ataque, né? E eu acho que essa distorção de onde estão os valores, de onde estão os ataques, é uma estratégia que eu acho bem tonta, para ser sincero, mas infelizmente funciona, né? Em grande parte da base que compra o discurso e tudo mais. Mas eu fico impressionado com o que eu falei no começo, né? O quanto ele se esforça para admitir tudo aquilo que acusam ele de ter feito. Pois é, e isso é aquela hora que você olha e diz, ora, se não são as consequências dos meus atos, né? Porque o Bolsonaro fez de tudo para deixar claro que ele se alinhava ao Trump, né? Não aos Estados Unidos, ao Trump especificamente. Que é uma coisa que, assim, nas relações internacionais, assim, tipo, é uma coisa que não é bem vista. Você se alinha a um presidente, né? Você se alinha ao país, não a um governo específico, porque se cai aquele governo específico e entra a oposição, você não se queima com o novo que está entrando. Mas não, ele faz questão de deixar claro, não, meu alinhamento é com o Trump, eu sou contra o Biden. Daí a hora que o Biden assume a presidência dos Estados Unidos, é óbvio que a coisa ia ficar ruim para ele, né? E antes era toda uma... Até a eleição do Biden, quando o Trump ainda era presidente, tinha uma coisa tão... Eu não sei o que essa galera entende por patriotismo, mas ficam com esse papo de Brasil acima de tudo, Deus acima de não sei o quê, só que batendo continência, né, para a bandeira americana, lambendo o chão que o Trump pisava, para depois ficar pagando de patriota, né? Isso que eu acho a maior contradição.